Jornal da Cidade. Destaques desta edição. Eleições municipais. Originalmente prevista para outubro, as eleições municipais poderão ser adiadas em todo o país. E para falar sobre o assunto, o Jornal da Cidade conversa ao vivo com o chefe do cartório eleitoral de Andradas, Vespasiano Vicentim Filho. Bom dia, Vespasiano. Oi, bom dia a você, a todos os ouvintes. Vespasiano, seja bem-vindo novamente ao Jornal da Cidade. E a nossa grande pergunta, e eu acredito até que é a sua grande pergunta, viu, Vespasiano? Nós teremos eleições em outubro ou mesmo no ano de 2020? Então, nós temos que trabalhar com o que nós temos até o momento, né? Até o momento não houve nenhuma alteração, ainda mais porque ela depende do Congresso Nacional. Pelo andar da carruagem, dá-se para pensar que vão ser alteradas as datas, né? Postergadas um pouco, mas não se pode afirmar isso, né? Então a gente trabalha, mesmo aqui no cartório eleitoral, mantendo o calendário que a gente tem, entendeu? Agora, como o trabalho mesmo, efetivamente, das eleições para nós, no cartório eleitoral, ele ainda demora um pouco para acontecer, não há nenhum problema com relação a esse calendário, entendeu? Tanto é que, por exemplo, o tribunal já vai perguntando para a gente onde as urnas vão ser deixadas, né? Porque uma parte fica aqui na Polícia Militar, outra parte fica em Jacutinga, né? Porque Jacutinga e Albertina também pertencem a Andradas. Então, esses procedimentos todos a gente vai fazendo. Na semana passada foram feitos todos os testes de registro de candidaturas por nós, mesmo via remoto, nós fizemos os testes. Então, o procedimento ele está sendo encaminhado, entendeu? Como se a eleição fosse acontecer em outubro. É lógico que vai depender do panorama nacional, né? Porque nós estamos em Andradas, é uma circunstância, mas as eleições, como elas são a nível nacional, tem-se que ver como se comporta essa questão da pandemia, principalmente agora, né, em junho. Entendi, mas isso significa que na prática a pessoa deve agir como se a eleição fosse em outubro mesmo. Inclusive tem todos aqueles prazos que nós sabemos dos anos eleitorais. A pessoa não pode arriscar, ela tem que seguir os prazos como se a eleição fosse em outubro. Como isso, realmente, ela tem que, por exemplo, tem gente que tem que se afastar do trabalho 3 meses antes, outros 4 meses antes. Então as pessoas têm que agir como se a eleição fosse acontecer lá no primeiro domingo de outubro, né? Pelo menos é o que nós temos. Tanto é que, por exemplo, já agora, com que a gente tem um calendário, as convenções só vão acontecer lá em julho, né? No dia 20 de julho até 5 de agosto. E o registro de candidatura até o dia 15 de agosto. Então você vê que tem um prazo bem longo para... Nós temos junho e praticamente mês de julho, né? Para depois acontecerem as convenções. Então muita coisa pode acontecer. Agora, o trabalho, por exemplo, nós vamos começar já essa semana que vem, já trabalhar com mesários, entendeu? Já ver essa questão de mesários, escolher, né, e ver o que nós temos, aqueles que são voluntários. Então nós já começamos a adiantar todo o trabalho. A gente trabalha com essa certeza de que a eleição vai ser em outubro. Qualquer mudança que venha a ocorrer, o calendário vai sendo adaptado. Agora, o candidato, né, aqueles pretensos candidatos, porque ele vai ser candidato mesmo quando ele passar pela convenção, os pretensos candidatos eles têm que agir com o que tem, com a lei que está vigente agora, né? E essa lei não foi alterada ainda. Já hoje é dia 1º de junho, então nós já estamos num mês que é um mês realmente de decisões. Qualquer coisa que vá acontecer, ela vai ter que acontecer dentro desse mês, eu entendo, entendeu? Senão depois fica inviável qualquer mudança mais lá na frente. O próprio presidente do TSE já se posicionou anteriormente, depois tendo tomado posse no dia 25, vai reiterando de que este mês é um mês em que as decisões devem ser tomadas com relação às próprias eleições em si, ao calendário das eleições, né? Então tem se aventado hipótese, inclusive, de
no dia da eleição, fazer um período mais longo, né? Que você sabe que as eleições começam às 8 e terminam às 17 horas, 5 da tarde. Então poderia esticar um pouco esse horário, há posicionamentos de fazer em 2 dias, mas enquanto não tem nada decidido, não. Entendi. Mas possibilidade de ficar para 2020 você não vislumbra, não é? Essa eleição, desculpa, para 2021. Não, pelo menos dentro do cenário que nós temos agora, a tendência é que se mantenha o calendário para este ano, né? Para que a posse se dê em 2021. É lógico que o próprio TSE, ele trabalha vendo a questão científica, né? Técnica, de como a pandemia se comporta. Porque nós temos Andradas, uma circunstância, os municípios aqui perto, mas você pega São Paulo, Rio de Janeiro, né? Manaus. Então, cidades muito grandes em que a pandemia às vezes está avançando muito mais, então a aglomeração de pessoas é uma preocupação, né? Mas é lógico que o próprio mês, durante esse ínterim, ele vai mostrando como é que a pandemia vai se comportando e como é que o Congresso, ao se deparar com a realidade, também vai agir, né? Tem que ser algo que vá ao encontro do que a sociedade precisa, que é respeitar a questão do voto, que foi os eleitores votaram para que o mandato fosse de 4 anos, né? Então isso é primordial, mas tem que se adequar também à questão da saúde, né? Porque a saúde não deixa de ser o valor mais importante do ser humano, né? Então, mas eu acredito que haja bom senso dos legisladores, do próprio TSE, a visão é muito aberta para isso, só que é lógico que o TSE tem que trabalhar com o que ele tem, né? E a lei, ela passa pelo Congresso, né? Então qualquer mudança tem que acontecer nessa lei das eleições, né? E isso tem que passar pelo Congresso. Mas eu acredito que vai se chegar a um bom termo. Eu não fico tão preocupado. Eu acho que a gente vai trabalhando, vai caminhando para isso. Até agora todos os prazos estão mantidos, né? Até do próprio fechamento do cadastro eleitoral, né? Você vê que agora nós não conseguimos mais fazer um título de eleitor, nada disso. Então os prazos, eles estão mantidos. E a gente trabalha nesse cenário, não há como trabalhar com um cenário fictício, que você vislumbra, né? Agora, então, para quem pretende votar, a pessoa que deseja transferir o título, essas coisas, e também aquele que deseja se candidatar, nós estamos entrando no mês de junho. Como que essas pessoas devem proceder? Na verdade, nós não conseguimos mais fazer nada no título. O cadastro eleitoral ele fechou, né, para fins do eleitor transferir e revisar. Ele fechou dia 6 de maio. Então, nesse período, até as eleições, ele só volta a reabrir depois do segundo turno. Então, nesse período, a pessoa não consegue fazer nenhuma alteração no cadastro eleitoral, né? Mesmo aqueles eleitores que fizeram o título ou a transferência, a revisão durante a pandemia, ali depois do dia 19 de março, eles não tiveram a biometria colhida, né? Então, eles não tiveram também nem o documento físico, o título físico, né? Só o virtual. E eles então baixam um aplicativo que se chama E-Título, do próprio TSE, né? Baixam esse aplicativo e aí vão aparecer os dados do título. Mas o título, o documento físico, nós não temos mais condições de fornecer, entendeu? Então a pessoa ela vai ficar com esse documento virtual. Se ela, por acaso, não souber o número do título, é só ligar, né, para a gente fornece o número do título, ela consegue, então, virtualmente ter esse título. Agora, o título não é a condição primordial lá na votação. A votação, o que é a condição primordial, é a pessoa levar um documento com foto. Se ela sabe o local, ela vai na sessão e pronto, entendeu? Agora, se ela não souber a sessão, mesmo no dia da votação, o cartório está aberto, ela vem e descobre qual é a sessão, né? Então, o título ele serve para quê? Para a pessoa ver o número da sessão, onde ela vota, para ter o número, e para o mesário localizar mais facilmente.
Mas se você já sabe a sessão na qual você vota, você vai lá, o seu nome vai estar na lista, no caderno de votação e na urna. Então, não há que se ficar tão preocupado pelo fato de não ter o título, né? E se a pessoa esqueceu mesmo no dia, não se lembra de onde vota, ela pode vir ao cartório eleitoral, a gente informa, né? Ele fica aberto o tempo todo. Então, não há problema nenhum. As pessoas ficam tanto quanto preocupadas, né? Eu perdi o título, isso e aquilo. Não há necessidade de ficar não, porque existe lá na seção um caderno de votação, né? Onde tem a foto daqueles que já tem foto, o nome de todo mundo. Então, não há problema nenhum. E no caso dos candidatos, aqueles que desejam se candidatar, como que eles devem agir aí nos próximos dias? Então, na verdade, eles têm que estar filiados no partido, né, há 6 meses. Então, essa filiação já aconteceu lá no mês de abril. Eles têm que estar com o título na própria cidade. Por exemplo, se for eleito candidato de Andradas, tem que estar com o título em Andradas. Mas isso também eles já fizeram até 4 de abril, entendeu? Porque depois também, se eles fizessem qualquer título depois dessa data, não teria validade para efeitos de se candidatar, né? E eles têm que entrar em contato mesmo com os próprios partidos nos quais eles estão filiados, né? Porque, na verdade, esse ano é muito diferente, Sandro, porque nós não vamos ter coligações, entendeu? Por exemplo, antigamente você estava acostumado que vereadores, você juntava 3, 4, 5 partidos, formava uma coligação, né? E saíam candidatos por essa coligação. Agora, nessas eleições municipais, pela primeira vez, nós não teremos coligações para efeitos de eleições proporcionais de vereadores. Prefeito é outra coisa, nós temos. Mas para efeito de vereadores, cada partido que quiser colocar candidatos, ele vai colocar candidatos dele. Ele não vai se ligar a outro partido, né? Então, isso também é uma dificuldade até para os partidos. Você concorda? Ele Sim. vai poder se juntar a outros partidos para, por exemplo, colocar 14 candidatos. Se ele quiser, ele vai ter que colocar, o máximo que ele pode colocar é 14, mas sozinho ele vai ter que colocar esses 14. Então isso é bem diferente. Os pretensos candidatos, eles têm que entrar em contato com os partidos. Eles já devem ter feito isso para efeitos de filiação. Por quê? Porque as convenções é que vão dizer para a Justiça Eleitoral quais serão os candidatos, tá? Então, quando eles fizerem as convenções, que pode acontecer lá de 20 de julho até 5 de agosto, dentro do cenário atual, nesse período é que eles vão escolher os candidatos, né? E o registro de candidatura vai se dar tão somente até o dia 15 de agosto. Então, está lá na frente. É lógico que quem tem interesse a se candidatar já vai movimentando tudo isso junto aos presidentes dos partidos, né? Os partidos também, Sandro, eles acabam correndo atrás dos candidatos, né? Porque ficou um pouco mais difícil para eles, que eles têm que ter mulheres. As mulheres não podem ser de fachada, só contar lá como sem ter voto, sem trabalhar, não pode acontecer isso, né? Senão o Ministério Público entra com alguma ação nesse sentido, porque a pessoa participou simplesmente para fazer volume e para contar lá na porcentagem. Então, os próprios partidos, Sandro, têm uma preocupação muito grande, principalmente nesse tocante a mulheres. Entendeu? Que dependendo do número de mulheres, é o número de candidatos homens que eles podem pôr. Entendeu? O máximo, por exemplo, 14 candidatos, 9 homens e 5 mulheres. Entendeu? Então, não é tão simples, ele não coloca só homens, ele tem que colocar as mulheres. E essas mulheres também têm que trabalhar nas eleições. Tem que ter conta, tem que ter santinho, movimentação, entendeu? Vespa, aqui é o Felipe, bom dia. Oi, Felipe. Vespa, eu queria saber sobre a questão do horário eleitoral gratuito, né? Como que vai ocorrer também normalmente? Quando que ele vai começar a ser veiculado? Então, o horário eleitoral gratuito, ele está na lei, né? Com o que nós temos hoje, ele vai acontecer mais lá na frente. Ele não vai acontecer então já, né? Porque o registro, você pensa comigo, o registro de candidaturas,
ele se dá lá no dia 15, até dia 15, concorda? Então, o horário eleitoral ele vai acabar acontecendo lá na frente. Eu vou até ver o horário aqui para você, porque eu não me lembro efetivamente. Hoje em dia ele é bem menos tempo do que era antigamente, né? Vamos ver aqui a data, que eu não vou me lembrar. Estando com o Vespasiano Vicentim Filho, você que está chegando ao Jornal da Cidade agora, o Vespasiano ele é chefe do cartório eleitoral de Andradas, ele está participando conosco aqui para falar sobre eleições municipais. É um tema que nesse momento ainda causa muitas dúvidas. Todos nós esperávamos no início do ano que as eleições municipais aconteceriam no mês de outubro, mas com a pandemia de coronavírus, algumas datas, alguns prazos, eles poderão ser adiados. Não significa que eles efetivamente serão adiados, mas algumas publicações dizem que as eleições poderão acontecer em novembro ou em dezembro. Então nós estamos conversando com o Vespasiano para que ele possa nos explicar todas estas questões. Achou aí, Vespasiano? Deixa eu ver aqui, porque nós vamos... último dia, é uma resolução enorme. Eu sei que ele vai ser lá em setembro, eu tenho que ver a data. Não tem problema, Vespasiano. Eu acho que isso daí é algo que acidental, a gente pode esperar essa informação. O mais importante mesmo são as informações que você nos trouxe. Ou seja, vamos agir como se a eleição fosse em outubro. Ah, sim. Né? Não vamos ficar... Sem sombra de dúvida. Isso você não vai poder, pelo menos, principalmente porque se você, para ter essa mudança, tem que ser via o Congresso Nacional, né? Tem que ser mudança da lei, né? Exatamente. Esse é o problema. Porque se fosse pudesse ser feita por resolução, por alguma outra coisa assim, seria mais fácil, né? Mas não é, não. Entendi. Entendi. Tá bem explicada essa questão. Eu quero então... Eu só fico te devendo a data, porque eu estou procurando aqui tem a divisão no horário eleitoral. Então, último dia... A hora que você quer, você não acha, né? Não se preocupa, ô Vespasiano. Eu te agradeço mesmo, eu viu? Estou te devendo, pelo menos agora, já de imediato, eu não sei te falar. Tá joia, tá joia. Eu te agradeço, então, pela participação do Jornal da Cidade. Você sempre aí disposto a nos auxiliar. E tenha uma excelente semana, ok? Ó, ela vai ser dia 28 de agosto. Ó, data a partir da qual, até dia 10 de outubro, será veiculada a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Se bem que aqui eu acho que está sendo meio estranho, 10 de outubro. Aí fica... Mas ela, pelo que está aqui, depois eu vou confirmar, mas é a partir do dia 28 de agosto. Tá bom? Ok. Tá, joia. Tá respondido, então. Tudo de bom, viu, Vespasiano? Obrigado, estamos às ordens. Nós conversamos com o Vespasiano Vicentim Filho, chefe do cartório eleitoral de Andradas. Participou conosco para falar sobre eleições municipais.